Bem-vindos bem-vindos à quinta aula desse pequeno curso de Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou trabalhar o tema da Guerra da Finlândia, ou Guerra na Neve, foram uma série de batalhas que ocorreram entre a União Soviética e a Finlândia, ainda no final de 1939, mais especificamente ela tem início aí em dezembro de 39, com o final em março de 1940, com o Tratado de Paz de Moscou. São 4 meses, esse pequeno período, que a Finlândia vai confrontar o Exército Vermelho, né, o Exército Soviético, na região fronteiriça principalmente. A União Soviética queria tomar a Finlândia, queria dominar a Finlândia, e eu já vou explicar os motivos. Essas disputas territoriais entre a Finlândia e a União Soviética, mais especificamente com a Rússia, porque até 1917 nós estamos falando sobre o Império Russo e não sobre a União Soviética. Esses conflitos fronteiriços aí, eles não começam no início do século XX. Eles começam no final do século XVIII, já ainda quando nem existia a Finlândia, quando esse território da Finlândia ele era incorporado ao Império Sueco. Com o final das guerras napoleônicas, imagino que tenham estudado sobre o assunto e sabem que no final teve um movimento, um momento conhecido como Congresso de Viena. O Congresso de Viena nada mais foi do que a reunião das principais potências militares para o realinhamento, uma nova organização, uma nova divisão político-territorial ao longo da Europa, porque Napoleão tinha dominado boa parte da Europa. Então em 1815 ocorre esse Congresso de Viena para traçar essas linhas novamente. E aí, nesse Congresso de Viena, o território finlandês passa a fazer parte do Império Russo, ele se torna um grão-ducado do Império Russo. Esse grão-ducado, os senhores podem entender como região administrativa, tá? Cada país tem nomes diferentes para designar essas regiões autônomas, província, ducado, etc, etc. Por mais que tenham diferenças pequenas entre eles, que no momento o que é necessário entender é que era uma região administrativa do Império Russo. Posteriormente, no início do século XX, a União Soviética é criada em 1917, tem aquele famoso tratado, né, de Brest-Litovsk, no qual o Império Russo, a nova União Soviética, aceita ceder determinada porção do seu território aos países vencedores da Primeira Guerra. E um dos países que acaba ganhando com essa fragilidade na diplomacia, na economia soviética, que estava passando por uma guerra civil na época, um dos países que vai lucrar com isso é a Finlândia, que vai conquistar a sua independência nesse momento do pós-Primeira Guerra Mundial. Claro que ao longo do 19 é interessante notar que evidentemente houve um surgimento de um nacionalismo, não diferente, né, de outros países. O século XIX foi recheado, ele trouxe para a Europa ele foi marcado por um sentimento de nacionalismo. Já comentei em outros vídeos sobre nacionalismo alemão no século XIX, no italiano, que vão propiciar o surgimento de diversos estados, e alguns ainda com desdobramentos nesse pós-Primeira Guerra, como é o caso de alguns estados bálticos, né, na região do Mar Báltico, como Estônia, Letônia e Lituânia. E a Finlândia está nessa turma aí desse pós-Primeira Guerra, que conquista a sua independência em relação ao antigo Império Russo. Dada essa independência, a Finlândia também, como outros países recém-criados, a Finlândia entra numa guerra civil. De um lado você tem forças direitistas, um governo mais conservador, e você tem do outro lado as forças esquerdistas, forças inclusive que acompanhavam, que seguiam a mesma corrente teórica daquela que estava tomando lugar na Rússia, na União Soviética, né? O comunismo
tentando lá ser implantado pelo Lenin ainda, nesse, né, de 17 a 23 é o Lenin, de 23 a 53 é o Stalin que toma conta. Então, dentro dessa guerra civil você tinha essas duas linhas, a linha da direita e a linha da esquerda. A esquerda com alinhamento filosófico ideológico aí com a União Soviética. Essas forças direitas também vocês vão encontrar em muitos livros como elas sendo designadas como forças brancas. E forças vermelhas, uma referência evidentemente ao comunismo, as forças vermelhas são as forças esquerdistas, as forças que estavam apoiando a União Soviética. Tá? Dentro desse contexto, o que ocorre na década de 20? Essa guerra civil ela toma forma ainda em meados da década de 20. As forças direitistas, as forças brancas, ganham a guerra civil. E eu não estou falando de uma extrema direita, estou falando de uma direita razoavelmente conservadora, mas também não é aquela direita que toma lugar na Alemanha na mão de Hitler, por exemplo. Mas é uma direita que causa um certo receio à União Soviética. A União Soviética não gostaria de ter uma vizinha de fronteira, um país sob um governo direitista. E ainda, em virtude desse fim aí da Guerra Civil Finlandesa, com essas forças da direita ganhando, muitos líderes da ala esquerdista da Finlândia vão se refugiar na União Soviética, pedir apoio, asilo, etc. E isso faz com que muitas vertentes ainda da extrema-direita surjam nesse momento na Finlândia. Uma delas, que talvez seja mais importante a ser destacada, é o movimento Lapua, L-A-P-U-A. Tenta, inclusive, um golpe de Estado em 1932, não consegue. Essa extrema-direita não consegue tomar o poder, o movimento de Lapua não toma o poder em 1932, golpe fracassado. Porém, na década de 30, como eu já disse anteriormente, você tem um governo na Finlândia que, apesar de não ser extrema-direita, ele é direitista e tinha laços ideológicos mais próximos com o nazismo do que com a União Soviética. Qual que é o medo da União Soviética em relação à Finlândia? Que, posteriormente, vendo aquelas anexações do Hitler no final dos anos 30, a União Soviética fala, pô, se a Finlândia se aliar ao governo nazista, a Finlândia pode ser usada como uma plataforma de apoio para uma eventual invasão, para um eventual ataque nazista dentro do território soviético. Então esse era o principal receio da União Soviética em relação a esse território finlandês. Porém, é válido lembrar que o Tratado Ribbentrop-Molotov, aquele pacto de não agressão realizado em 23 de agosto de 1939 entre a Alemanha nazista e a União Soviética, aquele pacto, além dele ter aquela divisão da Polônia, como eu comentei na aula anterior, ele também previa que os estados bálticos, e aqui eu falo de Estônia, Letônia e Lituânia, que também conquistaram a independência no pós-Primeira Guerra, os estados bálticos e a Finlândia poderiam ser invadidos pela União Soviética, que o Hitler nada faria, de acordo com esse tratado. Isso é uma justificativa para o Stalin tomar essa decisão de invadir o território finlandês. Tá? Apesar de, em 1932, a Finlândia assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, mas assina naquele clima de desconfiança, assina sempre com um pé atrás, sabendo que não teria muita amizade. Em outubro de 1939, a União Soviética ela faz uma proposta para a Finlândia. E por que essa proposta? O que envolve essa proposta? A proposta de outubro de 1939, ela envolve principalmente a região do Istmo da Carélia. Um istmo é uma porção de terra, né, uma faixa de terra que liga algum continente ao outro. Aqui na América você tem o Istmo do Panamá,
que vai ligar essas duas porções maiores do continente americano. E você tem, então, no sul da Finlândia, você tem o Istmo da Carélia. O Istmo da Carélia é a região que era muito próxima. A fronteira dessa região, do sul da Finlândia, ela ficava a 30 quilômetros de Leningrado. E essa proximidade incomodava a cúpula soviética. Ainda mais porque, como eu já disse, aquele governo finlandês, razoavelmente da direita, com laços ideológicos mais próximos do nazismo, caso houvesse essa aliança, os nazistas estariam a 30 quilômetros, eles poderiam formar plataformas de base para lançamento de míssil, etc., numa distância mínima de Leningrado, que é uma cidade importantíssima, hoje São Petersburgo. Tá? Ela ganhou esse nome em homenagem ao líder Lenin, né? Lenin em russo, cidade em russo é Gorod, e aí fica Gorodgrado, Leningrado, cidade de Lenin. E essa distância incomodava a União Soviética. Então a União Soviética faz uma proposta para o governo finlandês. Fala, olha, para a gente evitar maiores problemas, vamos fazer o seguinte, você me dá 2.800 quilômetros quadrados de terra na região aqui do sul, do Istmo da Carélia, que é justamente onde estava onde tinha essa linha fronteiriça a 30 quilômetros de Leningrado, e em troca eu te dou o dobro, ou seja, a União Soviética fala, olha, eu quero quase 3.000 quilômetros quadrados aí no sul do Istmo da Carélia, mas eu te dou no norte do Istmo da Carélia 6.000 quilômetros quadrados. A diferença é que a região do sul do Istmo da Carélia era muito mais produtiva, muito mais importante para a Finlândia do que o norte. O norte, inclusive, tinha pouca estrada, era pouco habitado. Não era interessante ter 6.000 quilômetros quadrados ali. E a Finlândia vai recusar essa proposta, vai falar que olha, nós não temos interesse, as fronteiras vão permanecer do mesmo jeito. E eles simplesmente não querem. Como eu já disse, a troca não era interessante. A troca não era interessante para a União Soviética. Esse acordo diplomático tem um sujeito na Finlândia que vocês precisam saber o nome. Chama-se Mannerheim, que inclusive vai dar o nome à linha de defesa que a Finlândia tinha. Como a França tinha a linha Maginot, a Finlândia tinha a linha Mannerheim, uma fortificação de defesa em volta da fronteira do país para um eventual ataque estrangeiro. Entre o período fim da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, foi muito comum os países fortificarem as fronteiras por medo de um novo conflito. Isso era uma prática muito comum. Então, dentro desse contexto aí, falando dos antecedentes ainda da batalha da Guerra da Finlândia, você pode perceber que tem uma pressão soviética querendo pegar esse território no sul da Finlândia. E a Finlândia fala, não, a gente não quer. A Finlândia fala, não quero guerra, não quero nem trocar território, você cuida das suas coisas aí, que eu cuido das minhas coisas aqui. E fica mais ou menos por aí. Um dos articuladores desses acordos diplomáticos chamava-se Mannerheim. Mannerheim, ele teve um papel muito importante no exército, ele era secretário de defesa da Finlândia, e em 1939, em virtude dessas ameaças e pressões, ele se torna o general-chefe do exército, ele se torna o chefe de Estado, não o chefe de Estado, o chefe do exército mesmo, né? O líder máximo do exército. Quem toma esse posto aí é o Mannerheim, pelo conhecimento que ele tinha de guerra, por outros momentos da Finlândia. E aí, a União Soviética, ela acreditava, o famoso, aquela história do gigante com os pés de barro. A União Soviética, ela acreditava que o exército dela era muito forte, muito grande, e de fato a quantidade de soldados na União Soviética era muito maior do que na Finlândia. E além desse populacional, de todos esses homens, soldados dispostos a lutar, você tinha um detalhe que a União Soviética ela era de fato mais aparelhada militarmente do que a Finlândia, e não só em quantidade como em tecnologia. A União Soviética, como ela investiu mais, então ela tinha, os tanques eram melhores, aliás a Finlândia quase não tinha tanque, né? Os tanques eram melhores, as armas eram melhores,
praticamente tudo em geral na União Soviética era melhor do que na Finlândia, no que tange ao armamento, né? Só para lembrar, o Istmo da Carélia, vocês vão procurar na internet, você vai ver que tem um lago. Esse lago chama Lago Ladoga. O Ladoga vai ser referência aqui ao longo dessa aula, então eu vou pedir que olhem no mapa a região do Istmo da Carélia, sul do Ladoga, sul do Istmo da Carélia, norte do Ladoga, norte do Istmo da Carélia. O Istmo da Carélia é essa região do sul aí da Finlândia. Muito bem. Então, nesse clima de que a Finlândia não vai ceder essas pressões soviéticas, a União Soviética, assim como a Alemanha fez, que eu falei aqui na aula passada, a União Soviética ela vai encenar um ataque. Ela vai fingir que os finlandeses atacaram uma aldeia chamada Mainila. Mainila. A famosa encenação do ataque à vila de Mainila. E você tem aí a União Soviética simplesmente matando soviéticos, né? A União Soviética ficou famosa também por isso, né? Impressionante que os soviéticos mataram de patriotas, de pessoas que moravam lá e eram da mesma nacionalidade, tudo, eles matavam sem muita dó. Mas como tinha bastante gente também, né? O pensamento era, tem gente aí para substituir. Bom, feito isso, a União Soviética faz isso no dia 1º de dezembro, ela vai encenar esse ataque, ela joga a culpa na Finlândia. E a Finlândia rebate e fala assim, olha, não só eu digo que eu não fiz esse ataque, como eu ainda tenho provas de que você que organizou esse ataque aí para forjar e para ter justificativa. Aí chegam a uma espécie, era um ultimato. A União Soviética ela vai dar um ultimato, ela vai falar para a Finlândia, então, já que você quer tanto evitar essa guerra, recua 20 quilômetros aí no Istmo da Carélia, vai para trás, porque a gente não quer você perto de Leningrado. E a Finlândia chega junto com Mannerheim, que foi o principal líder dessa articulação aí, e eles falam, bom, tudo bem, a gente vai recuar 20 quilômetros. Bom, eles aceitam isso. O que a União Soviética faz? A cúpula decide que não adianta recuar 20 quilômetros, que continua uma pressão muito grande. Então, a União Soviética, nesse momento, apesar da Finlândia ter aceitado esse recuo de 20 quilômetros na fronteira que ficava próxima de Leningrado, a União Soviética vai atacar. E aproveitando esse recuo que a Finlândia fez no Istmo da Carélia, a União Soviética toma uma porção de terra lá. E aí acontece um fato que eu acho curiosíssimo, é até engraçado quando você olha para trás. A União Soviética ela toma um espaço de terra e fala que ali é a Finlândia. República Popular da Finlândia. O nome eu tenho aqui era um finlandês, o cara que vai ser o líder dessa república aí nova da União Soviética, da República Finlandesa, que só vai ser reconhecida pela União Soviética. O nome dele é Otto Kuusinen. Acho que é assim que fala, é K-U-U-S-I-N-E-N. Otto Kuusinen. E só a União Soviética reconhece a existência desse pequeno estado. No dia 1º de dezembro ela faz isso. Ela inclusive faz um primeiro corpo de exército dessa República Popular da Finlândia. E esse corpo de exército ele só vai ter soldado da União Soviética e soldado da polícia da NKVD, que era a polícia secreta da União Soviética. Eles fazem isso, tomam essa porção de terra, colocam um finlandês que era comunista. E lembra daquela guerra civil que eu falei? Então, no fim da guerra civil, esse Otto Kuusinen, ele vai para a União Soviética e aí lá ele tem apoio, tem asilo do governo de Lenin e depois ele vai se tornar um líder dessa república que só a União Soviética reconhece. E aí o Stalin vai falar que essa república precisa libertar o resto da Finlândia, que precisa, enfim, levar o comunismo e que lá dentro tem muitos comunistas, lê do engano. Não tinham muitos comunistas para dar esse suporte todo. Mas nesse momento aqui começam as campanhas militares dentro do território finlandês. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, porque o exército da Finlândia ele tinha muito menos territórios. O exército da Finlândia tinha muito menos divisões, brigadas, etc., muito menos armamentos.
Porém, o exército finlandês tinha uma vantagem, ele conhecia muito bem o local. E além de conhecer o local, ele estava acostumado a temperaturas muito baixas. Na Guerra da Finlândia, em dezembro de 39, as temperaturas alcançam menos 40 e fica mais ou menos por aí, entre menos 30 e menos 40, ao longo de toda a guerra, que vai de dezembro até março. Então era muito frio, e os finlandeses, além de conhecer o território, eles tinham essa facilidade em lidar com a temperatura. Inclusive tinha algumas divisões finlandesas que eram de esqui. Os soldados, eles iam esquiando ao longo da montanha, algo que inclusive ajudava porque não fazia barulho. O esqui não faz quase barulho nenhum. Então eles desciam a montanha, lançavam as granadas e continuavam descendo. Depois eu recomendo que você busque no Google, você com certeza vai buscar, mas procura o uniforme dessas divisões de esqui, que é muito legal. Eles se vestiam inteiros de branco para se camuflar na neve, é bem legal. Bom, a primeira batalha, ela é realizada simultaneamente em duas regiões. São duas batalhas, na verdade. Aqui tem essa simultaneidade aí de ataques. O primeiro ataque que você tem que conhecer é na região central da Finlândia. E aí a batalha de Suomussalmi. Desculpa a pronúncia finlandesa, eu não sei, eu não falo finlandês, mas é batalha de Suomussalmi, Suomussalmi, na região central da Finlândia. Acima, aqui está o istmo da Carélia, o ataque é aqui. E a outra incursão soviética para a invasão da Finlândia é dada através do mar, a incursão marítima, que vai tomar lugar aí no sul da Finlândia, no Golfo, né, no Golfo finlandês ali, entre a cidade de Helsinki, que fica bem no sul. Principalmente a União Soviética tinha interesse num porto, numa ilhazinha chamada Hanok, H-A-N-O-K. E a Estônia, a capital da atual Estônia, que é Tallinn. Você tem ali uma região de mar que a União Soviética vai colocar um encouraçado para atacar a Finlândia nessa região. Batalha de Suomussalmi, que é a região central da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, o exército finlandês, como eu já disse, ele não estava muito preparado, né? Ele também não era dos melhores, mas a vontade, a força que esses homens tiveram na defesa do país foi de uma coisa impressionante. Eu gosto muito desse pedaço da Segunda Guerra. O tenente que comandava as divisões finlandesas nessa região de Suomussalmi, região central aí da Finlândia, fronteira com a União Soviética, era um sujeito de 22 anos de idade. Ele na vida civil ele era professor. Ou seja, é um despreparo até da Finlândia, chega a ser absurdo, né? E contra ele você tem inúmeras divisões da União Soviética do outro lado que vão tentar atacar nessas temperaturas baixíssimas aí. O interessante é que mesmo assim, na batalha de Suomussalmi, você tem uma incrível ofensiva finlandesa, quer dizer, ofensiva soviética e uma defesa, uma retaliação finlandesa gigante. Eu tenho aqui o número das divisões soviéticas que foram massacradas nesse primeiro momento da guerra, que vão deixar o Stalin maluco depois, que são a 163ª, 163, e a 44ª, a 44. Essas duas divisões sofreram baixas seríssimas. E esses números eles vão se consumindo, assim, porque o número de baixas e mortes no exército soviético era muito superior ao número de baixas da Finlândia. Inclusive o termo linha Mannerheim, essa linha de defesa na fronteira da Finlândia, acredita-se tenha sido cunhado pelos soviéticos, porque a própria Finlândia não chamaria aquilo de linha Mannerheim, eram mais ou menos 300 ninhos de artilharia que eles chamavam, ou seja, tinha uma casinha lá de concreto com
poucas armas, poucas munições, não passava de metralhadora. De fato, pouquíssimas dessas 300 ninhos de artilharia poderiam ser considerados como fortes o suficiente para segurar uma eventual invasão da União Soviética. Era mais, como a gente poderia falar aqui no Brasil, para inglês ver. Nesse momento da guerra, você tem o mundo inteiro desviando o seu olhar da incursão do Hitler para a Polônia para a Finlândia. E aí há uma predominância do anticomunismo. O que eu estou querendo dizer? Que ao redor do mundo, a principal ajuda vai para a Finlândia. E vai porque o anticomunismo é muito maior do que o antifascismo ou o antinazismo. Porque existiam vários governos de regime ditatorial semelhante ao nazismo e ao fascismo. Então a tendência era o mundo inteiro não gostava, em geral, do comunismo. Inclusive, um dado curioso, para citar o Brasil, o mundo inteiro tentou enviar ajuda, apesar de muitos terem falado mais do que enviado ajuda propriamente dita, terem enviado efetivo de soldado. Mas o Brasil, na época, o Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, enviou 60 mil sacas de café para a Finlândia. Eles puderam tomar café ao longo da guerra com a ajuda do Brasil. Algo bem interessante. Bom, essa batalha de Suomussalmi, então, acho que deu para entender o que acontece, né? A União Soviética, ela vem com os tanques, ela vem com uma força bem superior à da invasão do exército finlandês, mas mesmo assim a Finlândia se mostra muito forte. A Finlândia, ela consegue, apesar desse tenente aí, posteriormente outras pessoas que fizeram parte dessa defesa conseguem segurar, não só segurar as forças soviéticas, como também rechaçá-las, capitulá-las. Ao mesmo tempo, no sul da Finlândia, você teve a tentativa de ataque por mar, inclusive por submarinos. A União Soviética, nessa cidade, ela tinha tomado esses estados bálticos aí, que de acordo com o Ribbentrop-Molotov, né, aquele pacto que eu falei aqui, dava esses estados bálticos para a União Soviética. O Hitler falou que não queria. Ele não estava afim e falou, pode tomar. E a União Soviética foi lá e tomou. Então, Stalin, ele tinha essa disposição, ele tinha disponível essa região da Estônia para atacar a Finlândia por mar, e ele manda um encouraçado de guerra, inclusive, para lá. E esse encouraçado vai tentar atacar várias vezes, também sem muito sucesso, porque nessa região tinham dois problemas. A temperatura era o principal problema, menos 40. Menos 40, o canhão congela, você vai atirar, o canhão trava. O encouraçado, o navio, está lá no meio do mar, aí congela a água, não consegue mais sair do lugar. E tinha também nessa região um problema seríssimo de visibilidade. Para vocês terem uma ideia, teve um submarino soviético que ele foi fazer um ataque para rechaçar algumas embarcações finlandesas. E ele conseguiu abater 5 embarcações. E aí é interessante, isso foi no dia 12 de dezembro. Foram 5, 2 alemãs, uma da Estônia, uma sueca e uma finlandesa. Ou seja, de 5, ele conseguiu acertar uma. Uma foi de fato embarcação finlandesa, mas a outra... Então, isso é só para mostrar o grau de dificuldade que existia nessa região, que era a visibilidade e a temperatura, eram os dois principais problemas desse ataque que a União Soviética queria fazer na Finlândia. Bom, esse mês de dezembro, então, é uma desgraça completa para a União Soviética. O Stalin fica completamente louco, né? Ele não aceita essa derrota. Inclusive, a propaganda soviética, na época, ela faz exageros a respeito desse exército finlandês. A União Soviética, que provavelmente cunhou o termo de linha Mannerheim, porque foi uma incursão desastrada. O Exército Vermelho se provou como sendo o gigante com os pés de barro. Ele não tinha, em dezembro ainda, uma organização, não havia sincronia entre as forças
terrestres, aéreas e marítimas. Você tinha uma divisão de blindados que saía correndo na frente, a infantaria ficava para trás. A Finlândia, uma das principais técnicas foi a tática de guerrilha, por conhecer muito bem o território. Então, os tanques soviéticos eles entravam um pouquinho na região da Finlândia. Os homens, os soldados finlandeses estavam no meio da floresta. E o que acontecia? Eles jogavam granadas e coquetéis Molotov embaixo dos tanques, que se desnorteavam em virtude das estradas muito mal feitas. Então essas estradas, que praticamente inexistiam, colaboraram muito para o exército finlandês. E aí tem um detalhe que eu acho que não pode passar batido, que, como eu disse, o mundo inteiro tenta ajudar a Finlândia, pelo menos fala que vai ajudar. E a Inglaterra e a França, elas estão naquela posição muito estranha, uma posição curiosa. Alguns vão falar que esse período, inclusive, ele fica conhecido como a Guerra Estranha, porque a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha nazista, mas não fazem absolutamente nada. E quando ocorre esse episódio da Finlândia, a Inglaterra e a França vão falar, olha, e os Estados Unidos também, eles vão querer enviar ajuda para a Finlândia a partir das terras suecas e norueguesas. Para chegar lá na Finlândia precisava passar, então, se fosse via terrestre, né, precisava passar primeiro pela Noruega e depois pela Suécia. Só que dois detalhes importantes em relação a essa liberação de território. A Suécia e a Noruega, a priori, no princípio, elas aceitaram. Elas falaram, não, pode vir, a gente está apoiando a Finlândia também, manda armamento, manda comida, tudo mais. Só que tem esses dois detalhes que eu vou falar agora. O primeiro deles, o Hermann Göring, que era o chefe da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, ele se casou com uma sueca. E essa sueca, ela não era qualquer sueca, ela era da monarquia sueca. E o Partido Nazista tinha uma relação muito forte com a Suécia. Então você tem esse lado aí de um membro forte da cúpula nazista que era amigo da Suécia e não queria que a Inglaterra e a França, que tinham declarado guerra contra a Alemanha nazista, ficassem passando por ali. E o outro lado, motivos econômicos do Hitler, da Alemanha nazista. A Noruega e a Suécia eram fontes muito de importância muito grande, fontes de matéria-prima, como por exemplo ferro. Ferro numa guerra você usa bastante. Então, o que acontece? O Churchill, nessa época já era o Churchill, não, era quando o Churchill já estava ali na atuação, porque ele ainda não era o primeiro-ministro, ele se torna ministro em maio de 40. Mas o próprio Churchill já tinha dado essa ideia de falar, olha, vamos usar essa desculpa para ajudar a Finlândia, a gente toma esses territórios da Noruega e da Suécia para impedir o abastecimento de matéria-prima para a Alemanha. E o Hitler falou, olha, o Hitler vai falar para a Suécia e para a Noruega, falou o seguinte, vocês não vão deixar passar. Vocês não vão. Inclusive tinha alguns suecos e alguns noruegueses morando nos Estados Unidos que estavam prontos para ir para lá, para o país deles, para ajudar a Finlândia. E de repente chegou notícia e falou, ó, não, mudaram de ideia. Não é que mudaram de ideia, é que o Hitler falou, ó, não vai passar, porque ele tinha medo de perder esse abastecimento de matéria-prima que vinha desses países nórdicos. E ele ficou com esse receio. Então, nós temos essa situação aí. Nesse bloco, no ano novo de 39 para 1940, você tem essa situação que eu acabei de expor. O exército soviético totalmente abalado, o Hitler olhando e dando risada, falando, nossa, mais para frente, se quiser quebrar o pacto Ribbentrop-Molotov vai ser moleza, não vai ser muito difícil, olha como os caras têm exército melhor, soldados em maior quantidade, não conseguem romper essa fronteira, não conseguem ganhar da Finlândia num primeiro momento, então há um mês lutando não conseguiram nada. Eu, Hitler, né, tomei um mês a Polônia sem maiores dificuldades, e a União Soviética não consegue tomar a Finlândia, então a União Soviética vai ser barbada depois. Tem esse pensamento dentro do nazismo, e aí tem essa parte aí, como eu citei agora, desses países nórdicos que sofreram essa intervenção, tá, da Alemanha nazista. Em janeiro de 1940, a figura muda um pouco. A figura vai mudar um pouco com a entrada de um general russo chamado Timoshenko.
Esse general Timoshenko, ele era um cara conhecido na União Soviética. Ele já tinha participado da invasão da Polônia, que foi bem sucedido, os senhores viram no vídeo anterior. E o Timoshenko, ele vai ser convocado, depois do desastre completo dessas campanhas contra a Finlândia, vão chamar o Timoshenko e falar, olha, vai precisar fazer alguma coisa aí. Não vai dar para ficar desse jeito, porque precisa chamar um cara bom. Chamaram o Timoshenko. E o Timoshenko, de fato, ele vai conseguir essa ofensiva bem sucedida. 2 batalhas de importante relevância de janeiro a março de 40, que vão ter como protagonista o Timoshenko no exército da União Soviética. A primeira batalha que eu gostaria de falar é a Batalha do Suma. Batalha de Suma, S-U-M-M-A. Região de Suma era próxima, ela ficava no sul do Istmo da Carélia. Você precisa saber que a União Soviética ela tem 4 pontos de ruptura. Ela tenta conquistar a Finlândia por 4 locais. O primeiro é aquela que eu falei, daquela Batalha de Suomussalmi, na região central da Finlândia. O segundo ponto de ruptura é ao norte do Lago Ladoga, no Istmo da Carélia. Terceiro ponto, no sul do Lago Ladoga, ainda no Istmo da Carélia. E o quarto ponto de ruptura seria aquela ilhazinha de Hanko, o porto de Hanko, que a União Soviética queria fazer uma base naval lá e vai tentar através do mar. Lembra da Estônia, entre a Estônia e a Finlândia. Então vamos lá. Essa Batalha do Suma, ela era de uma importância muito grande para a União Soviética, porque, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, para você tomar uma cidade, para você conquistar um país, você precisa tomar a capital, você precisa sentar na sede administrativa e falar, é meu, agora é meu. A capital da Finlândia é Helsinki. Onde é Helsinki? No sul. E precisavam atravessar esse sul da região do Istmo da Carélia, passar por uma cidadezinha chamada Viipuri, e depois de Viipuri era quase uma porta para Helsinki. Dali para frente seria relativamente mais fácil. Então essa incursão do Timoshenko na região de Suma, ela vai justamente tentar abrir as portas para chegar em Helsinki, que depois teria o apoio da Marinha Soviética, que estava naquela situação de difícil visibilidade, de frio. Aliás, frio todos estavam passando ali na Finlândia, tá? Então, com a entrada do Timoshenko, o que você vai ter, eu vou citar uma data aqui, que a data é 11 de fevereiro, você tem 11 de fevereiro a ruptura da linha Mannerheim, porque o exército finlandês, localizado aí nesse sul da região da Carélia, ele se defendia principalmente por essa linha Mannerheim e pelos, quer dizer, pouco, né, mas era o que tinha, e com o seu exército. E aí, nesse dia aí, nesse 11 de fevereiro, ocorre a ruptura. As forças soviéticas conseguem romper essa linha Mannerheim e há um recuo do exército finlandês, mais um recuo. E tem uma força muito grande, as divisões de blindados, né, da União Soviética. Os tanques soviéticos, eles têm uma importância grande, principalmente se a gente considerar que a Finlândia carecia desses tanques. Ela não tinha... A Finlândia ainda, até esse momento aí, desse 11 de fevereiro, a Finlândia ainda não tinha uma divisão formada de tanques. Ela tinha um ou outro tanque para defesa, muita coisa ainda que sobrou da final da Primeira Guerra, que a França vendeu, alguns tanques Renault, mas pouca coisa comparado com a União Soviética. Então, em 11 de fevereiro você tem essa ruptura. E até onde que esse exército soviético chega? Ele chega quase até Viipuri. E aqui em Viipuri é V-I-I-P-U-R-I, tá? Aí em Viipuri é um ponto essencial. Primeiro, Viipuri seria essa porta de entrada para Helsinki, para a tomada da capital. E segundo, a Finlândia precisava manter Viipuri, porque se a União Soviética avançasse mais, os finlandeses sabiam que posteriormente, num tratado de paz, seria muito difícil retomar essa parte.
E Viipuri, nessa região do sul do Istmo da Carélia, era uma região essencialmente industrial. Era uma região que moravam muitas pessoas, importante economicamente. Então a Finlândia não podia deixar. E ela vai fazer um esforço muito grande para segurar Viipuri, não deixar o exército soviético avançar. E em 26 de fevereiro, ainda na mesma região, você vai ter a única ofensiva lançada pela Finlândia. Porque até agora a gente estava falando em defesa, em contra-ofensivas. Aí, em 26 de fevereiro, tem a Batalha de Rovaniemi. H-O-N-K-A-N de navio, I-E-M de Maria, I. Rovaniemi. Não sei se é assim exatamente, se pronunciaria em finlandês, mas o que eu posso fazer é ler as letras no alfabeto latino, já tá bom. E então essa Batalha de Rovaniemi vai ser a primeira ofensiva finlandesa contra essa ofensiva soviética, que na Batalha do Suma. E a Finlândia, de fato, ela consegue se organizar de uma forma incrível ainda para essa ofensiva. Ela tinha recebido alguns suprimentos, alguns tanques de países aliados, e ela consegue se organizar e ter uma razoável vitória. Eu não vou dizer vitória, porque ela não consegue fazer com que as forças soviéticas recuem, mas ela consegue estagnar ali. E a partir desse momento de fevereiro já começa o governo soviético, o governo finlandês, ainda liderado aí pelo Mannerheim, ele começa a negociar a paz de novo com Moscou, porque fala, olha, não dá mais, a gente precisa disso. O resultado, em março de 1940, tem o Tratado de Paz de Moscou. Esse tratado, ele impõe sérias perdas para a Finlândia, inclusive esse território, e foi até Viipuri, engraçado, eles seguraram Viipuri e perderam até... Eles conseguiram manter Viipuri justamente com essa contraofensiva aí da Batalha de Rovaniemi, e a União Soviética consegue praticamente as exigências que ela queria naquela proposta que ela fez em outubro de 39, que eu falei no começo do vídeo, né? Ela vai tomar esses 3.000 km² no sul da Finlândia, essa região importante, industrial. Ela vai conseguir também ter uma base naval na ilha de Hanko, H-A-N-K-O, ilha de Hanko, no sul da Finlândia. E tem esse final. O que acontece a partir daí é que a Finlândia, ela termina a guerra da Finlândia termina com essa perda de territórios, mas o povo finlandês e o Estado finlandês, ele não sumiu da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas posteriormente eu vou explicar sobre a Guerra da Continuação, assim ficou conhecida. É um período que vai de 42 até quase o final da guerra, onde a Finlândia teve uma participação muito grande. E agora eu gostaria de falar alguns números de mortes baixas nessa Guerra da Finlândia, só para dar uma ideia do que foi para a União Soviética e para o exército finlandês. Olha a diferença de... Você vê como a Finlândia, apesar do exército ser pequeno, inferior, muitas vezes em diversos aspectos, eles conseguiram se superar nessa Guerra da Finlândia. Finlandeses, 25.000 mortos. Soviéticos, 270.000. Você tem a União Soviética aí, ela usa, né, a quantidade de homens que tinha no seu território de uma forma abundante. Ela vai fazer isso, não é a primeira vez, ela vai fazer isso depois na Batalha de Stalingrado também. Essa coisa do Stalin é um desprezo à vida humana nesse regime comunista, que é uma coisa incrível. Fala, vai e dane-se, você vai lá e... Ah, morreu 500.000, manda mais 500, morreu, manda mais 1 milhão agora. E fica nessa troca, nesse movimento constante aí de troca de soldados. A União Soviética chega, inclusive, no final da guerra, a mandar soldados sem absolutamente nenhuma proteção para o campo de batalha. Falava pro cara, ó, vai para lá e procura uma arma de alguém que morreu, uma bota de alguém que... Se você achar uma perna inteira lá com uma bota, pega a bota. Se achar um chapéu, vai pegando lá, o que você conseguir e luta lá. Então você tem 25.000 finlandeses contra 270.000 mortos do lado da União Soviética. Uma coisa incrível, né?
final da guerra você tem são 42 mil quilômetros quadrados que a Finlândia vai ceder à União Soviética. Isso representava praticamente 10% do território, e ainda há necessidade de se considerar que a região do sul, do Istmo da Carélia, representava 20% da produção econômica finlandesa e vai passar para as mãos da União Soviética. Então foi uma perda razoavelmente grande para a Finlândia, mas ela ainda vai ter o seu lugar na Segunda Guerra, vou falar em outro vídeo. E hoje é um país, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem que é um país maravilhoso, o IDH deles é altíssimo, vivem muito bem, e provaram que são um povo unido nessa Segunda Guerra, nesse momento da Guerra da Finlândia, mostraram que a inteligência muitas vezes faz muita diferença durante uma batalha, que você não precisa ter milhões e milhões de soldados, mas sim pessoas capazes, dedicadas, vamos dizer, porque eu não vou nem dizer que o exército finlandês todos eram capazes. Como eu já disse, naquela batalha da região central da Finlândia, você tinha um professor, né, na vida civil, o cara era professor, de 22 anos de idade, foi liderar esse grupo aí de exército na região central da Finlândia e esmagou 2 divisões soviéticas em dezembro de 39. Mostrou aí a Finlândia com muita dedicação, uma façanha incrível. A Guerra da Finlândia é para ser lembrada sempre como um momento muito, primeiro, crucial na Segunda Guerra, evidentemente, tira os olhares da Polônia, mas também lembrar esses homens aí que foram espetaculares. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!